Janeiro de 2004, Brasil. Prezado professor Orlando Fedeli, novamente agradeço-lhe pela atenção com que me galardoou. Creio que seja um princípio ético agradecer àqueles que nos oferecem algo, num gesto de caridade, que não possuímos. Estou lendo várias cartas encíclicas que, quando trabalhava, tive a oportunidade de imprimi-las. Também consegui as exposições sobre o Credo de São Tomás, prefaciado por Dom Odilão Moura, Confissões de Santo Agostinho e alguns livros do Padre Leonel Franca. Esses materiais consegui em caráter de doação, já que minhas condições financeiras são parcas. Entretanto, tive a graça de não iludir-me com a farsa dos argumentos marxistas, que nos são impostos. Não obstante, creio eu, o maior dos comunistas é o liberalismo, e não a grande massa. No que concerne aos estudos filosóficos, tenho muito boa vontade em aprofundar-me, mas, por consequência de não ter uma boa situação financeira que me possibilite adquirir livros, estou caminhando em passos lentos, com o pouco que possuo. No concernente aos estudos históricos, gostaria de saber se existe alguns escritores que se possam confiar, diferente daqueles que sempre estão a deturpar a verdade histórica. Tenho 22 anos, moro em Foz do Iguaçu. Estou procurando aprofundar-me nos estudos e, apesar de tantos contratempos, tenho muito boa vontade. Para finalizar, gostaria de saber se existe alguma ligação do TFP e a maçonaria. Também gostaria de saber alguma informação sobre o grupo que editava a revista Hora Presente e por que existe grande preconceito dos católicos contra os escritos cristãos do escritor Plínio Salgado. Reafirmando meus sinceros agradecimentos, me despeço. Muito prezado, salve Maria. É bem difícil encontrar um bom livro de história em português. Integralismo. Plínio Salgado foi o fundador do integralismo, uma forma de nazismo tupiniquim. O movimento se chamava integralismo porque ele aceitava uma concepção evolucionista da história. Dizia ele que, no início, a primeira humanidade foi politeísta, porque o medo dos fenômenos naturais levava os primeiros homens a adorar o vulcão, o furacão, o crocodilo, o leão e etc. Cada tribo adorava o ser que temia. Juntando-se as tribos, somavam-se os deuses, daí o politeísmo. Essa primeira humanidade, por isso, Plínio Salgado a chamava da época da adição. A segunda humanidade, Plínio Salgado dava o nome de fusão. Nessa segunda fase da evolução humana, Roma unificou o mundo europeu e, consequentemente, fundiram-se todos os deuses, surgindo o cristianismo. Cristo, então, para esse péssimo autor, seria o resultado da fusão de todos os ídolos. A seguir, teria vindo a terceira humanidade, a da desagregação, ou da metafísica. Fase do ateísmo. Crescendo os conhecimentos científicos, a razão descobriu a falsidade da religião. É o período do iluminismo racionalista, científico e ateu. Agora, por fim, viria a quarta humanidade, ou integralista, porque nela se faria a integração das 4 fases anteriores, inclusive do ateísmo. Na quarta humanidade, integralista, Plínio Salgado afirmava que haveria lugar também para os ateus comunistas, o que mostra como seu anticomunismo era de fachada. Como Hitler e Mussolini, modelos de Plínio Salgado, esse último também não era contrário ao socialismo stalinista. Tenho então que lhe dizer que você deve rejeitar todas as doutrinas de Plínio Salgado, que de católico não tinha nada. Grupo Hora Presente. O grupo chamado da Hora Presente era um grupo nostálgico da hora passada. Esse foi um grupo monarquista aqui de São Paulo, principalmente liderado pelo professor José Pedro Galvão de Souza. Ele foi um professor de direito católico e monarquista que combateu sempre o positivismo jurídico de Kelsen e que teve, por isso, bons méritos. A Hora Presente apresentava artigos interessantes, mas sempre teve uma atitude tímida face ao modernismo na igreja, pautando sua conduta por um silêncio, por vezes prudente demais, face ao clero progressista. TFP e maçonaria. Como você deve saber, fui do grupo do jornal Catolicismo e depois da TFP durante 30 anos. Saí quando descobri que lá existia uma sociedade secreta, sempre viva, que cultuava o Dr. Plínio Correia de Oliveira e a mãe dele, Dona Lucília, com um culto delirante. É claro que a existência de uma estrutura secreta por trás da TFP leva a perguntar se essa estrutura secreta não tinha alguma relação com a maçonaria.
Na família de Dr. Plínio Correia de Oliveira, houve maçons. É o que se lê no livro Dona Lucília, luxuosa obra em 3 volumes, assinada pelo discípulo preferido de Plínio, João Esconamilho Cladias, obra que talvez seja forçado a comentar um dia. Anos depois que saí da TFP, foi publicado na Itália o livro La Maschera e il Volto, A Máscara e o Rosto, de autoria de Carlos Alberto Agnoli e Paulo Taufer, que acusou a TFP de ter ligações com a maçonaria internacional através da nova direita americana. Nesse livro, La Maschera e il Volto, se mostra a ligação de Plínio Correia de Oliveira com Paul Weyrich, que esteve presente numa reunião da TFP em São Paulo em agosto de 1988. Foto desse encontro na página 82 do livro citado. O mensário Catolicismo da TFP, em outubro de 1988, publicou a seguinte afirmação de Paul Weyrich: em nossas batalhas, tanto nos Estados Unidos como no mundo, a TFP é uma das poucas organizações confiáveis, verdadeiramente coerentes com as quais podemos nos associar. Paul Weyrich, Apude, La Maschera e il Volto, página 82. E o órgão da TFP, Catolicismo, disse de Paul Weyrich, um dos criadores do conceito da nova direita, fundador e presidente da prestigiosíssima Heritage Foundation, que de tanta influência do governo Reagan, ele é hoje presidente da Free Congress Foundation. O Weyrich se reúne semanalmente com dezenas de senadores e deputados para debater temas de comum interesse. O senador Robert Dole, líder do Partido Republicano no Senado, afirmou que o Weyrich é o conservador-chave em Washington para fazer trabalhar unidos os diversos grupos, com o fim de realizar as nossas metas. Carlo Alberto Agnoli e Paulo Taufer, La Maschera e il Volto, página 82. Ora, na página 83 desse mesmo livro, se pode ver a foto do senador Robert Dole, homenageado como grau 33 da maçonaria do rito escocês. Na capa da revista New Age, revista oficial do rito escocês, informa-se ainda que Paul Weyrich, entre 1973 e 1977, foi assistente do senador Carl Thomas Kurtz, membro da maçonaria americana e dos Old Fellows. La Maschera e il Volto, página 83. Recentemente recebi de um aluno meu um livro a examinar. Era o Dicionário Maçônico, de autoria de Rizzardo Carminho, edição Madras, São Paulo, 2001. Consultando esse dicionário maçônico, tive uma surpresa extraordinária. Na TFP, quando havia algum novato ou desconhecido, para prevenir que não se dissesse algo que ele não deveria saber, dizia-se tem goteira. Essa expressão, tem goteira, era a senha para mandar a pessoa calar o que estava dizendo, porque estava presente um intruso, que ainda não gozava de confiança da entidade. Qualquer um que foi da TFP sabe dessa expressão do código interno TFPista, que sempre foi usada lá dentro desde o começo do grupo do Dr. Plínio. Ora, qual não foi a minha surpresa ao encontrar no tal dicionário maçônico o verbete goteira? Fui ler esse verbete por curiosidade e caí das nuvens, porque lá li o seguinte, que digo palavra por palavra. Goteira. Numa construção, o teto é parte essencial, pois é proteção da obra. Quando a chuva consegue contornar a parte de proteção, provoca infiltrações de água e goteiras. Maçonicamente, é o nome dado ao intruso, ao estranho. Quando um grupo de maçons se reúne em qualquer lugar, o diálogo gira em torno da arte real. E ao se aproximar um profano, de imediato alguém anuncia. Tem goteira. Rizzardo Carminho, Dicionário Maçônico, verbete goteira, página 184, edição Madras, São Paulo, 2001. Impressionante. Era a mesma gíria usada na TFP. De onde o Dr. Plínio foi retirar essa coincidência? Por que essa cópia da gíria maçônica na TFP? Fui então procurar outros verbetes e veja o que encontrei. Imortalidade. Um aspecto genérico da criação é sua mortalidade, pois, nos 3 reinos, a vida é passageira. O período da vida pode ser curto ou prolongado, jamais eterno. As crenças religiosas aceitam a imortalidade no seu tríplice aspecto, da matéria, do espírito e da alma. Exemplificado pelo arrebatamento de Elias e de Jesus, de Buda e Maomé, muitos aceitam que a matéria pode subir a outros planos, ou ao reino dos céus, sem destruir-se. São conceitos muito íntimos de quem possui fé
suficiente para aceitar a profecia evangélica de que os justos, ao final dos tempos, serão arrebatados, deixando assim de passar pela morte, que constitui um castigo. A maçonaria não combate a imortalidade material, porém, fixa sua posição na imortalidade da alma e do espírito. Risardo Camino, Dicionário Maçônico, verbete Imortalidade, página 205-206, edição Madras, São Paulo, 2001. Coloquei em negrito o que me pareceu coincidir com o que dizia Dr. Plínio sobre a possibilidade de alguns bons não morrerem. Evidentemente, ele falava dele mesmo. Ora, várias vezes, Dr. Plínio disse que a expressão do credo de que Cristo virá julgar os vivos e os mortos indicaria que os bons, que estivessem vivos no fim do mundo, não morreriam. Esses justos, vivos no final do mundo, passariam diretamente desta vida para a eternidade, sem morrer. Ora, se isso seria assim com os bons do fim do mundo, também em outras épocas isso poderia acontecer e alguns bons seriam poupados da morte, como aconteceu com Elias e Enoque. Logo, ele seria imortal. E ai de quem duvidasse da imortalidade dele na TFP. Agora, vejo nesse verbete do dicionário maçônico a coincidência da doutrina da imortalidade de Dr. Plínio na TFP com o que se diz na maçonaria sobre a imortalidade dos bons. Qualquer um que esteve na TFP se lembra certamente de que Dr. Plínio dizia que ao chegar a Bagar, grande castigo que ia cair sobre o mundo atual, ele ia se retirar para uma gruta na Montanha dos Profetas. Átila Cinque Guimarães tratou disso no livro que a TFP escreveu, Contra Mim, livro que recomendo que se leia. De tal modo, lá se confessam os delírios dessa entidade. Imagine-se que nesse livro, da página 51 até a página 126, se tenta provar que Dr. Plínio era inerrante. Átila Cinque Guimarães, que nesse livro adulterou textos de minhas cartas, trata da ida de Dr. Plínio para a Montanha dos Profetas, nas páginas 353 a 366. Átila Cinque Guimarães et ali. Refutação de uma investida frustra. Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Arte Press, São Paulo, 1984. Dr. Plínio chamava essa gruta, onde ele ia se refugiar, de a Gruta do Cornélio, porque ele dizia que passaria lá seus póstumos dias, lendo e meditando nessa gruta os livros do Cornélio a Lápide. Dava-se até como certo que ele seria acompanhado nessa gruta pelo Nicei Sigero, que iria junto para servi-lo. Seria coincidência que também no dicionário maçônico se fala de grutas de meditação? Gruta. Gruta é uma escavação na montanha, não tão profunda como as cavernas. A câmara de reflexões é também denominada gruta. Na antiguidade, os filósofos recolhiam-se para meditar em grutas naturais. No episódio do encontro dos assassinos de Iranabif, eles haviam se refugiado em grutas, portanto, gruta é sinônimo de refúgio. Risardo Camino, Dicionário Maçônico, verbete gruta, página 190, edição Madras, São Paulo, 2001. Quem frequentou a TFP deve se lembrar que, a partir de certa data, as reuniões começavam sempre com proclamações. Elas eram feitas aos brados, teatralmente, dando-se grande importância aos gestos e palavras. Ora, no verbete proclamação, li o seguinte: proclamação. Todos os atos importantes, desde o recebimento de um iniciado, a posse de eleito e as disposições vindas do poder central, através de decretos, devem ser proclamadas, isto é, anunciados em voz alta, de modo oficial, em loja, tudo de conformidade com os regulamentos e protocolos. O ato da proclamação contém uma parte esotérica, porque a palavra, que é formada por sons, é permanente e dinâmica. Proclama-se por 3 vezes para, simbolicamente, atingir todos os planos materiais e espirituais. Risardo Camino, Dicionário Maçônico, verbete proclamação, página 315, edição Madras, São Paulo, 2001. Lembro-me também que nas reuniões da TFP, os que serviam a Dr. Plínio tinham que usar luvas brancas. Também nas lojas maçônicas é obrigatório o uso de luvas brancas. Risardo Camino, Dicionário Maçônico, verbete luvas, página 253, edição Madras, 2001, São Paulo. É bem sabido por todos os que tiveram a desgraça de entrar na TFP que importância lá se dava ao Tau, letra grega
com a qual Deus marcaria os eleitos. É verdade que se justificava isso com referências bíblicas legítimas. Mas como havia tantos sinais e símbolos curiosos usados na TFP, fui ver também o verbete tal, já no citado dicionário maçônico. E lá no verbete tal, encontrei o seguinte: tal, letra grega que representa o T e é considerada um símbolo sagrado. Moisés o usou várias vezes como cruz no deserto. Inseriu num tal de madeira uma serpente para que os atingidos pelas suas mordidas, olhando para o tal, neutralizassem o veneno do réptil. Simboliza a cruz cristã, significando a inserção da linha horizontal com a vertical, construtora de dois ângulos retos, a parte material e a espiritual. Muitos pintores da Renascença pintaram a cruz do crucifixo na forma de um tal. O tal faz parte da ornamentação de uma loja maçônica, pois simboliza a morte e a ressurreição. Risar do Camino, Dicionário Maçônico, verbete tal, página 378-379, edição Madras, São Paulo, 2001. Não resisto em fazer referência a outro problema muito curioso, que é a pretensão de Dr. Plínio de conhecer o caráter e até os pensamentos das pessoas analisando suas fotos. Dizia ele que, até vendo a nuca de alguém, conhecia o que ele era. Ora, essa pretensão era a mesma da chamada fisiognomonia, pseudociência romântica. Aliás, conheci um livro que Dr. Plínio deve ter lido, no qual se fazem exercícios de interpretação das almas através do exame dos rostos. O livro se chama A Psicognomia, Caracteriologia, e apresenta como autores Paulo Boltz e Camilo Boltz, editora Veracruz Limitada, Rio de Janeiro e São Paulo. Editora que nada tem a ver, que eu saiba, com a homônima editora da TFP. É outra. Esse livro me foi fornecido por pessoa que esteve no Seminário dos Padres de Campos, onde o livro era recomendado. No dicionário maçônico que estou citando, se lê no final do verbete fisiognomonia. Fisiognomonia é uma ciência totalmente em desuso. Lavater, no ano de 1800, publicou os Ensaios Fisiognomônicos, em que analisava a personalidade por meio da fisionomia humana. A única justificativa aceita é de que se trata de observar, dos landmarks da ordem, princípios tradicionais imutáveis. Risar do Camino, editora Dicionário Maçônico, verbete Fisiognomonia, página 175, edição Madras, São Paulo, 2001. E no verbete landmark, se explica que landmarks constituem os princípios fundamentais e tradicionais da maçonaria. Risar do Camino, Dicionário Maçônico, verbete Landmarks, página 237, edição Madras, São Paulo, 2001. E Dr. Plínio praticava a fisiognomonia. Haveria outras coisas a dizer com base nesse dicionário maçônico, mas esta carta já está ficando longa demais e por hoje basta. Entretanto, devo acrescentar mais um dado bastante curioso, retirado de outra obra maçônica, relativa a essa pretensão de Dr. Plínio de conhecer as pessoas por seus traços fisionômicos. Dr. Plínio pretendia ter o que ele chamava de discernimento dos espíritos. No livro que a TFP publicou, tentando refutar um relatório saído à França contra a TFP, se lê: é notório na TFP que o Dr. Plínio penetra frequentemente a psicologia e a mentalidade de uma pessoa conversando com ela, mais raramente vendo-a passar na rua, ou enfim, simplesmente com a ajuda de uma fotografia. TFP francesa, edição Tradição, Família, Propriedade, França, 1980, página 232. Na TFP, se acreditava de pés juntos que Dr. Plínio lia até os pensamentos das pessoas e que conhecia todos os seus pecados. É o que ensinava Esconamilho aos que ele fanatizava no culto ao pseudo-profeta de Higienópolis. E Dr. Plínio se dizia inerrante. Se alguém duvidar disso, leia o livro Refutação a uma Investida Frustra, assinado por Átila Cinque Guimarães, et al., editora Veracruz, São Paulo, 1984, livro escrito contra mim e livro que recomendo a todos. Repito, de tal modo nele se confessam os delírios da TFP. Nesse livro, Átila Cinque Guimarães escreveu: volto ao que já expliquei. A inerrância, para nós,
não é senão a expressão da confiança ou certeza moral de que o senhor Dr. Plínio não errará nos assuntos relacionados com a luta da revolução e contra-revolução, a qual cabe ao senhor um papel tão relevante que não podemos deixar de ver como providencial. Átila Cinque Guimarães, Refutação a uma investida frustra. Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Arte Press, São Paulo, 1984, página 118. Ora, certa vez um amigo membro dos primeiros grupos formados por Dr. Plínio me forneceu uma cópia de um livro bem interessante. Tratava-se da obra de R. Ambelian, grão-mestre do rito Memphis Mizraim e grão-mestre de honra do Grande Oriente do Brasil. Scala Philosophorum, Niklaus, Paris, 1965. Nesse livro maçônico ligado à maçonaria mística, se informa que o iniciado adquire o dom da clarividência e o da clareaudiência. A clarividência natural pode ser definida assim: o conhecimento dos pensamentos, das coisas e dos fatos sensíveis que o espírito não poderia captar em seu comportamento habitual e que são percebidos de modo pouco ou menos precisos pelos sentidos normais, com a ajuda de uma faculdade que oferece todas as aparências de um sexto sentido. Está na página 165 desse livro. Clarividência e clareaudiência, iniciativas, dariam ao iniciado a infalibilidade espiritual. Para que se realize essa última manifestação superior, que é a iluminação, é preciso que o exercício dessas duas virtudes sublimais sejam perfeitamente sincronizado. Numa palavra, não deve haver jamais hesitação nisso, jamais uma dúvida, jamais deter-se no seu exercício. Trata-se aí, de fato, da infalibilidade espiritual. Bem entendido, essa infalibilidade espiritual não poderia ser exercida em domínios puramente materiais. Ela jamais faria de seu beneficiário um campeão do lançamento do disco, um virtuose musical ou um rival dos cérebros eletrônicos. Mas ela se exercerá sempre conscientemente no domínio da metafísica, da filosofia. Ela será, de fato, a razão pura e a compreensão perfeita. Por esse duplo exercício, o iluminado chegará facilmente, sem dificuldade, às grandes verdades científicas, filosóficas, metafísicas, e ele tirará delas as conclusões necessárias numa harmoniosa síntese. Ele não terá risco de erro nesses domínios, tanto quanto não fará desviar os seus irmãos. De uma sadia introspecção do universo e de suas leis aparentes, ele saberá extrair as conclusões científicas ou morais que vão de acordo com essas leis. Ele não cairá jamais nas mistagogias de Malquilate. Nele, a absorção será exata, a conclusão será racional. Tendo sabido se livrar dos entraves do esoterismo, tanto religioso quanto maçônico, ele saberá se imergir ultimamente e duravelmente no seu esoterismo, preferindo assim o espírito que vivifica a letra que mata. Scala Philosophorum, Paris, 1965, página 181. Curiosa similitude, para não dizer identidade doutrinária. Tudo coincidência? Só Deus o sabe. E saberemos no juízo final, quando depois de todos tiverem morrido e ressuscitado, seremos todos julgados pelo juiz supremo, Cristo, que nos fará ler o livro no qual tudo está contido e nada ficará oculto. Esperando ter atendido suas perguntas, me despeço atenciosamente. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.